Gravação iniciada. Vamos dar continuidade ao trabalho de julgamento dos processos. Nós tivemos alguns processos da pauta do dia 15 de setembro, iniciados essa prodigiosa, que ficaram sem tempo de julgamento naquela sessão. Então, nós vamos continuar. O item 57, Anderson Adelso Correia, relator, conselheiro Cléucio. Bem, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da sexta turma, da RJ Porto Alegre, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. O caso versa sobre a exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional, com fundamento na hipótese do artigo 29.7 da Lei Complementar 123, qual seja, abre aspas, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. De acordo com o auto de infração em termo de apreensão de folhas 12, em uma fiscalização realizada no dia 24/2/2016, em diversas empresas que realizavam o comércio de pescados na região, fiscais do Ministério da Agricultura e da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Barra Velha, Santa Catarina, acompanhados de policiais militares, encontraram dentro de um furgão estacionado no local grande quantidade de camarões oriundos da Argentina. Segundo o auto de infração, o veículo era conduzido por Anderson Adelson Correia e os camarões vindos da Argentina. Que tem sua importação proibida desde 2013. Em vista disto, o condutor do veículo teria cometido os crimes dos artigos 334 e 334-A do Código Penal, o que resultou em sua prisão em flagrante, apreensões da mercadoria e do veículo. Por se tratar de produto perecível, os pescados foram encaminhados para uma fábrica de rações animais e o veículo conduzido para o local próprio. Por fim, foi lavrado auto de infração contra a empresa, ora recorrente, eis que o condutor do veículo era seu sócio. Conforme o parecer para exclusão do Simples Nacional de folhas 2, a recorrente teria sido punida com a pena de perdimento de mercadoria apreendida pela Receita Federal do Brasil, o que poderia levar à caracterização de comércio de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, hipótese que enseja a exclusão da optante do regime simplificado. Em razão disso, foi lavrada a representação fiscal de folhas, de teor semelhante ao do parecer, enquadrando a hipótese de exclusão no disposto no artigo 29.7 da Lei Complementar, ou seja, comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Com fundamento nestas manifestações, foi expedido o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, reproduzido abaixo. E aqui eu reproduzo o ato, acho que vale a pena só frisar que o fundamento da exclusão é exatamente esse: comércio de mercadoria considerada objeto de contrabando ou descaminho, e com efeitos retroativos. A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de folhas, alegando, basicamente, que o ato de exclusão não poderia subsistir por uma razão muito simples. A pessoa jurídica excluída nunca realizou importação de produto objeto de apreensão. Acrescentou que as mercadorias apreendidas sujeitaram o seu sócio Anderson Adelson a responder processo penal, no qual, até a data da impugnação, não havia condenação transitada em julgado. Informou também que o veículo apreendido foi devolvido à empresa proprietária por ordem da Justiça. A DRJ julgou improcedente a manifestação, sustentando em síntese que o auto de infração foi lavrado contra a pessoa jurídica da recorrente e que no processo instaurado a partir deste ato, deveria a empresa ter se defendido e comprovado não ter realizado os fatos imputados contra ela. O presente processo, por sua vez, cuida tão somente do ato de exclusão, tendo precluído os fatos alegados na defesa. A recorrente interpôs o recurso voluntário de folhas, praticamente reiterando os argumentos da impugnação, especialmente o fato de que a empresa não realizou importações, razão pela qual não poderia ser excluída do Simples Nacional pelas práticas de comercialização de mercadorias.
objeto de contrabando ou descaminho. No mais, fez considerações sobre a importância de ser mantida no sistema simplificado em razão da crise econômica nacional. Esse é o relatório, presidente. Só um esclarecimento, presidente. Só para entender aqui, que aí acho que a coisa fica até mais fácil. Os camarões foram apreendidos no carro do proprietário da empresa, mas não foi aqueles casos anteriores que a gente julgou na sessão, foi apreendido lá dentro da empresa, né? Aqui o cara estava com... Estava no estacionamento da empresa. Não foi não, Paulo. Bom, foi na Bahia. Mostrando o voto que não foi. No auto foi isso. No auto de infração está dizendo isso. Não. A empresa fica em Joinville, fica em Itajaí, a apreensão foi em Barra Velha. Bom, então... É numa feira. O auto de infração que está dizendo isso. Não, mas a empresa, quando a gente olha nos próprios documentos da Receita e no contrato social dela, ela fica em Itajaí. Eu não sei qual é a distância entre as duas cidades, mas são municípios diferentes. Fabiana e Gustavo. Fabiana primeiro. Eu fiquei também aqui, não em relação ao local, mas pelo que eu estou entendendo, isso aqui é um caso de legitimidade passiva, porque quem praticou essa ilegalidade foi a pessoa física e não a empresa. Isso aí na cachorra está latindo. Peraí que eu vou fechar a quadra. Tá. Gustavo. Acho que o cão aí também opinou. Não ficou claro para mim, o processo de perdimento acabou ou não? Acabou. E ele se defendeu no processo de perdimento? Não, foi revel lá. Foi condenado, foi revel. Foi revel. Mas a infração só desculpa, é da pessoa física, né? Não é da empresa. Essa prisão, inclusive, foi da pessoa. Eu não sei da empresa. Não, foi a pessoa que foi presa e os camarões apreendidos com ela num furgão. E o furgão era da empresa, por isso que não, o furgão era de uma empresa, uma locadora de veículos, que depois entrou com a ação, porque o veículo foi apreendido e conseguiu ganhar. Aí o veículo foi liberado para a empresa proprietária. Que não é a empresa excluída do que não é a empresa autuada. Paulo? Obrigada. Não, só para esclarecer para a Fabiana que o auto de infração, apesar das mercadorias de fato terem sido apreendidas em poder da pessoa física, o auto de infração, né, a penalidade de perdimento foi aplicada à empresa. Eu não sei se você tem essa informação nos autos, Cláudio. A empresa, o ramo dela é comércio e pescados? Tá. Então vamos tem esses indícios aí, mas vamos ver o que o Cláudio está falando. Presidente, enfim, então deixa. Porque para mim aqui é uma questão de interpretação dos fatos, né? Acho que nem precisava ler o voto inteiro, mas tudo bem, vamos em frente. Eu estou admitindo o recurso porque preenche os requisitos no mérito da falta de prova da comercialização da mercadoria. A questão central do presente processo, conforme o relatório, é saber se a empresa recorrente comercializou a mercadoria apreendida, considerada como objeto de descaminho ou contrabando. Crimes previstos, respectivamente, nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. Uma vez que comprovada tal conduta, fica juridicamente caracterizado o motivo da exclusão de ofício do Simples Nacional com fundamento no artigo tal. Em síntese, o ADE questionado se funda no relato constante do auto de infração em termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias de folhas 12. Aí, para ser fiel, eu transcrevi literalmente aqui o auto de infração, mas eu creio que é desnecessário fazer a leitura porque já está esclarecido, né? A blitz foi feita numa feira e a mercadoria foi apreendida no veículo do proprietário da empresa. E é o que está aqui, né? Bom, digo eu agora. Como se percebe, especialmente na parte grifada no auto de infração e apreensão, os fiscais do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura do município realizavam fiscalização, abre aspas, em diversas empresas que comercializavam pescados na região de Barra Velha, Santa Catarina, a pedido do Ministério Público do Estado. No decorrer desta fiscalização, esclarece o auto. Agora eu vou citar porque é importante. Em uma dessas empresas, identificaram no estacionamento da mesma o veículo tipo furgão Fiat Ducato, placas tais, que era conduzido por Anderson Adelson Correia, sendo encontrado no interior do veículo grande quantidade de camarões de origem argentina, cuja importação está proibida desde o ano de 2013.
Este é o ponto nevrálgico de toda a controvérsia. Afinal, é necessário ficar provado se a empresa a que se refere o auto é a recorrente ou se trata de qualquer outra empresa, já que em momento algum o documento esclarece quais as empresas estavam efetivamente sendo fiscalizadas. Note-se que a empresa recorrente está localizada no município de Itajaí e a apreensão ocorreu em Barra Velha. Não há nos autos nenhuma prova que indique que as apreensões feitas pela fiscalização se deram no estabelecimento da recorrente. Ao contrário, a prova que existe sobre a apreensão da mercadoria é o auto em questão que, por sua vez, esclarece que os camarões foram apreendidos no interior de um veículo conduzido por Anderson Adelson Correia, que vem a ser o proprietário da empresa recorrente. Ocorre que, de acordo com o inciso 7º, artigo 29 da Lei Complementar 123, a hipótese legal que levou à exclusão da recorrente do Simples Nacional é bem clara e objetiva, e aqui eu transcrevo o artigo 29, que já é do conhecimento de todos. A infração legal, ou tipo normativo, que conduz à exclusão, nesse caso, é a ação de comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Daí porque, para que se possa excluir uma empresa com fundamento neste dispositivo legal, é o ônus da administração tributária provar que o contribuinte realizou a comercialização do tipo de mercadoria mencionada. Não se pode presumir que, pelo fato do proprietário ter sido flagrado com a mercadoria, em princípio de procedência proibida, que a sua empresa era quem estivesse comercializando os produtos. A presunção cai por terra quando se verifica em todos os documentos dos autos, e especialmente no auto de infração, que a recorrente se situa em uma cidade e a apreensão se deu em outra. Registre-se que as fichas cadastrais da empresa de folhas tais não informam se a empresa teria filiais, o que poderia ensejar a dúvida se a apreensão se deu em uma filial de Barra Velha. Tais fichas levam a se acreditar que a empresa tem um único estabelecimento situado em Itajaí, não sendo estabelecida no local onde os fatos ocorreram. Assim, por um aspecto geográfico, é impossível afirmar-se com precisão que a recorrente estaria comercializando mercadoria objeto de descaminho ou de contrabando. Por esse motivo, primeiramente, não deve subsistir o ADE impugnado. Quer apresentar logo o outro ponto e depois a gente vê o debate. Bom, da ausência de prova dos crimes de descaminho ou contrabando. Em reforço ao que foi alegado no item anterior, deve-se ponderar que o tipo legal da exclusão é dependente da comprovação de que a mercadoria comercializada é objeto de descaminho ou contrabando. Nunca é demais lembrar que tais condutas constituem crimes, conforme previsto no Código Penal, e aqui eu transcrevo os dispositivos referentes aos dois delitos. Para a consumação da infração prevista no artigo 29.7 da Lei Complementar 123, é essencial que haja a comprovação de que houve condenação por tais crimes, por sentença transitada em julgado. Como se sabe, no direito brasileiro, vigora sobranceiro o princípio da presunção de inocência, Constituição Federal, artigo 5º. Isso significa que, sem uma sentença condenatória imputando ao réu a prática de tais crimes, não se pode também presumir, juridicamente, que as mercadorias apreendidas sejam objeto de descaminho ou de contrabando. Observe-se que o dispositivo legal utilizado para excluir a recorrente do Simples Nacional trata de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, e não de simples apreensão de mercadorias. Note-se que a administração tributária se precipitou em excluir a recorrente do Simples sem que aos autos fosse trazida cópia da sentença judicial condenatória dos crimes de descaminho de contrabando. A jurisprudência do STF tem assentado o entendimento de que não pode a administração pública obstar direito de acesso à administração enquanto não houver sentença penal condenatória transitada em julgado. Veja, aqui diz o julgado do STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, acórdão de relatoria do ministro Dias Toffoli.
Na mesma linha de entendimento é a orientação do STJ, e no precedente, a Corte se refere especificamente ao crime de descaminho. E aqui eu vou ler somente a parte que é mais relevante, que é o item 1 e o 2. Trata-se, na origem, de mandado de segurança em que se discute a possibilidade de o vigilante ter deferido registro em custo de reciclagem de vigilantes, conquanto possua inquérito policial com a finalidade de apurar a autoria do delito previsto no artigo 334 do Código Penal. Item 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, não havendo sentença condenatória transitada em julgado, a exigência de inquérito policial ou processo em andamento não podem ser considerados antecedentes criminais, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Voto, agora, digo eu. Como se vê, a jurisprudência das Cortes Superiores privilegia o princípio da presunção de inocência quando este for afastado para obstar direitos do investigado perante o poder público. Com mais razão, o entendimento jurisprudencial se aplica quando se tratar de exclusão de um direito já constituído. É o caso dos autos. Note-se que a empresa é de propriedade da pessoa com quem a mercadoria objeto de suposto contrabando foi apreendida. Foi a apreensão da mercadoria com o proprietário, inclusive em local diverso do seu estabelecimento comercial, que permitiu a conclusão por parte da fiscalização de que a empresa estaria comercializando mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Ora, assim como para a administração fiscal houve uma confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica para concluir que era o caso de exclusão da empresa do Simples Nacional, igual raciocínio deve ser aplicado sobre a consumação dos crimes, à luz da jurisprudência do STF e do STJ. Note-se que, em razão da confusão feita pela fiscalização entre a pessoa física e a pessoa jurídica, o que levou ao ato de exclusão, a interpretação lógica que se chega é: se não houve o trânsito em julgado da condenação do proprietário da empresa nos crimes a ele imputados, não poderia sua empresa ser excluída do Simples, se a hipótese da exclusão depende da certeza de que o empresário foi condenado por tais crimes e a empresa teria comercializado as mercadorias frutos desta condenação. É bem verdade que a redação do dispositivo legal não é das melhores, pois comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho não é muito factível, pois, neste tipo de crime, a mercadoria deve ser necessariamente apreendida como prova indispensável para a caracterização do crime. Assim, dificilmente se comercializaria a mercadoria objeto de contrabando ou descaminho depois da condenação. Daí porque melhor seria o tipo legal ter se referido a, abre aspas, apreensão de mercadoria de procedência estrangeira por autoridade competente sujeita aos crimes de contrabando ou descaminho, fecha aspas. Mas não é essa a previsão legal, não cabendo a este julgador administrativo da interpretação para os vocábulos descaminho ou contrabando diversa do conceito legal de que se trata de um tipo criminal. E como se sabe, só há crime depois do pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. Nem se diga que tal entendimento implicaria em negar vigência ao disposto no artigo 29, 7º, da Lei Complementar 123 de 2006. Observe-se que, muito pelo contrário, negar vigência ocorreria se este julgador desse aos conceitos de descaminho e contrabando interpretação que não observe o princípio de presunção da inocência e a necessidade do reconhecimento definitivo da prática de tais crimes. Assim, o artigo 29, 7º da Lei Complementar 129 se aplica aos casos em que, tendo havido condenação definitiva nos crimes de descaminho ou de contrabando, a empresa que, efetivamente, foi flagrada comercializando tais mercadorias, quando foram apreendidas, se optante do Simples Nacional, deverá ser excluída do regime com efeitos retroativos ao mês em que a infração ocorreu. Tal interpretação não altera em nada a sistemática processual vigente. Isso porque, na hipótese de impugnação do ADE, este só produz efeitos depois de esgotada a discussão administrativa, por
por força do artigo 39 da Lei Complementar 123. Assim, nada obstaria aguardar-se a conclusão do processo criminal para se aplicar a hipótese de exclusão em comento. No caso dos autos, entretanto, ainda que a sentença penal viesse ao processo, seria necessário transpor o óbice anterior, qual seja, a prova da comercialização do produto vedado no estabelecimento comercial, o que também não está nos autos. Por fim, não se aplica o argumento adotado pela DRJ de que está preclusa a defesa da recorrente sobre a ocorrência ou não de importação dos pescados pela empresa. Não é possível dissociar o auto de infração e de apreensão como causas da exclusão da contribuinte. Dito de outro modo, a causa do ADE é dependente do que relatam as autoridades ao realizarem a apreensão da mercadoria. Nesse sentido, vale o registro de que o ponto controvertido remanescente no processo é se houve ou não a comercialização da mercadoria apreendida. Isso, entretanto, não está provado nos autos, maculando o ADE de ilegalidade. Diante do disposto, conheço do recurso e no mérito, voto por dar provimento, reformando-se a decisão recorrida e anulando-se o ADE impugnado integralmente. É o voto, presidente. Como é que vocês querem conduzir? Vamos ao voto direto ou querem debater? Silêncio, então, vamos ao voto. Eu acho que cada um aqui já vai ter sua leitura, não adianta polemizar, né? Eu abro a divergência, eu acho que o processo lá de perdimento já se tornou definitivo, a PIN estava caracterizada que a mercadoria tinha sido irregularmente introduzida no território nacional, e eu acho que é isso que a hipótese de vedação ao simples está querendo prever. Então, eu mantenho a exclusão. Eu não acho que o descaminho e o contrabando sejam isoladamente motivo de exclusão, não. São crimes. A comercialização do fruto desse comercialização. O que me incomoda aqui é que, de fato, a apreensão ocorreu num local distinto, mas, aparentemente, parece-me que havia uma feira, né? São 40 quilômetros. E parece-me que o carro estava numa feira, por parte do relato aqui. E aí cabia... Quilos. Oi? 230 quilos. 430 quilos. E o que está no auto, eu abri para olhar, é que foi no estacionamento da empresa. O furgão estava no estacionamento da empresa. Isso me chamou a atenção. É o que está no auto aqui de apreensão. Não, mas Fabiana, a empresa não é a que foi excluída. São empresas que estão lá. Agora, o auto diz empresa, mas não diz qual é. É verdade. E ela fica em outro município. O que me preocupa... A minha dedução é geográfica aqui. Se a empresa fica em Itajaí e a apreensão se deu em Barra Velha, então não é a mesma empresa. Não fica claro isso, só diz que foi no estacionamento da empresa. Mas para excluir alguém do simples tem que ser claro, sim. Né? Me chamou a atenção uma suposição. 430 quilos de camarão. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou aqui adstrito aos fatos e à lei, que é a minha opção. Deixa eu terminar meu voto. Não supor. Não, mas claro, o Gustavo estava falando, era só para esclarecer a Fabiana, porque esse ponto eu estudei bem. Eu perguntei se queriam debater, então vamos... A questão é a seguinte, vamos lá, eu vou tentar objetivar. Eu não tenho dúvida que ele comprou 400 quilos para comercializar, isso é inegável. Mas para comercializar pela empresa dele, para comercializar por uma terceira empresa, para ele vender como pessoa física, uma das questões que me preocupa no caso parece que o local que ele foi apreendido, e isso eu vi em algum ponto aqui, era uma feira. Por que não houve uma investigação maior para ver se ele não tinha uma barraquinha da empresa dele na feira? Me incomoda, sim, você presumir em matéria de direito punitivo, e aqui entenda direito punitivo o próprio direito, a aplicação da pena de perdimento, você presumir, e aqui a exclusão do simples, perdão, você presumir que aquela mercadoria que foi irregularmente
importada se destinava à empresa. Tá, é uma microempresa, firma individual, tem o mesmo nome do cara, existem vários indícios, mas vamos lembrar, nós estamos falando de exclusão simples, é uma norma sancionadora. Presunção, ela tem um limite. Eu acho que nesses casos a prova geralmente é indiciária, ela não nunca vai ser absoluta. Mas, assim, o cara foi apreendido muito longe do estabelecimento dele. Ele poderia ter dado qualquer outra destinação. Então, assim, eu tendo a concordar, vou concordar pelas conclusões, porque eu acho que o processo criminal não tem absolutamente nada a ver com o caso, porque houve a aplicação de pena de perdimento e esse processo transitou em julgado sem oposição do contribuinte. Então, eu vou pelas conclusões porque eu não concordo com a segunda parte, mas a priori eu voto não por anular, tá, mas por cancelar o ADR. Só antes de passar para o Ricardo, eu gostaria só realmente essa questão geográfica também me incomodou, mas se a gente pegar o preâmbulo ali, que está transcrito pelo Cléudio, e quem realizou essa apreensão foram os servidores do Ministério da Agricultura, da Secretaria Estadual da Agricultura do município de Barra Velha, acompanhado de uma equipe de policiais militares, atendendo demanda do Ministério Público, que realizaram fiscalizações em diversas empresas que comercializam pescados na região de Barra Velha. Barra Velha é na região de Blumenau, de Itajaí, Camboriú, são regiões próximas, então é região. Então, quando a fiscalização em uma dessas empresas, identificaram no estacionamento da mesma o veículo tal. Então, assim, que parece ter uma dissociação geográfica, eu não sei se ela existe, só para chamar a atenção dos senhores, essa leitura assim, um pouco mais atenta. Eu ouvi falar nesse negócio de feira, mas eu agora não... Logo no começo do auto, ele disse que foi no dia 24 diz na data em 2016, né, numa feira de pescados. Mas na que você transcreve não tem, né, não só se tiver... Não, eu transcrevo o auto na integralidade. Eu não vi esse termo feira aqui não, Cleuso. Olha lá, só um segundo aqui, ó. 24 de fevereiro, servidores do Ministério da Agricultura, realizaram fiscalização em diversas empresas, comercializavam pescados na região de Barra Velha. Quando a fiscalização em uma dessas empresas, identificaram o estacionamento da mesma. Eu não sei, em algum lugar, era tanta coisa nesse processo, que eu acho que em algum lugar falava como se fosse uma feira, né, um local onde eles estavam comercializando. Agora eu não estou encontrando aqui. Bom, mas enfim, o meu critério foi esse, foi geográfico, quer dizer, se a empresa está em Itajaí, não tem filiais, e se aconteceu a apreensão em Barra Velha, isso é inegável, está aqui no alto, Barra Velha, é outro município. Então não foi na empresa, e o tipo legal é comercializar. Quem pode comercializar? A empresa do Simples. Isso não está aprovado nos autos. Pode até ter muitos indícios indiretos, acho que o Gustavo tem razão quando faz essa consideração, o presidente também, mas o meu voto aqui foi no sentido de... É aquela história do direito tributário, né? Subsunção do fato à norma. Não tem. Ok. Só porque assim, eu não enxerguei, eu não encontrei, e só para orientar aí a discussão, a distância entre Barra Velha e Itajaí é de 40 e essa questão que o Matosinho falou, realmente, assim, pelo que dá para entender lá, é no estacionamento da empresa fiscalizada. E a sua conclusão de que a apreensão foi em Barra Velha, né, não está provado isso não. Está dizendo que eles estavam fiscalizando as empresas que comercializavam naquela região lá. Pois é, Paulo, mas nós estamos falando, nesse ponto eu vou com o Gustavo no argumento que ele utilizou, nós estamos falando de uma punição. Nós estamos excluindo alguém de um regime tributário, fazendo suposições. Eu até pensei em converter isso em uma diligência, mas está tão claro para mim o problema, né, jurídico que nós temos. São só dados fáticos que cada um tem uma interpretação. Vamos lá. Ricardo. Bem, o Cléudio, tá? Mas com a divergência. Flávio. O Cleuso, pedindo vênia, eu acho que eu lendo esse parágrafo, segundo parágrafo aqui, que você já até citou,
do auto de infração, acho que ficou, para mim, você vê que leitura é interpretação, né? Acompanhar uma equipe de policiais militares, atendendo demanda do Ministério Público, realizaram fiscalização em diversas empresas que comercializavam pescado na região de Barra Velha. Ok, estavam fazendo várias fiscalizações nessas empresas que comercializavam pescado na região de Barra Velha. Quando da fiscalização em uma dessas empresas, ou seja, dessas que comercializavam pescado na região de Barra Velha, e 40 quilômetros é a região para mim, identificaram no estacionamento da mesma, ou seja, da empresa, o veículo tipo furgão e tal. Então, para mim, dentro daquela premissa até dos outros votos, assim, acho que a comercialização aqui está clara. Se estava no estacionamento da empresa, igual o cara que estava vendendo eletrônicos dentro da empresa, aprende lá. O que a gente quer? A gente quer que o fiscal vá lá e compre um eletrônico e fala, tá vendo aqui, ó, você está comercializando? Quer que vá lá e compre um camarão e está comercializando? Se ele tivesse a 400 quilômetros, entrando na fronteira com esse camarão e pegasse ele, podia até ter dúvida que ele ia comercializar pela pessoa jurídica e não pela pessoa física, estava trazendo para um amigo, enfim. Então, mas nesse caso eu vou pedir vênia e vou acompanhar a divergência sim. Eu acho que está caracterizado que ele estava comercializando. Pelo fato de os camarões estarem no estacionamento dele. Acho que a leitura está bem tranquila nesse sentido. André? Eu também entendo que os elementos constantes dos autos caracterizam a hipótese de exclusão. Os elementos citados aqui já diversas vezes. Eu acompanho a divergência. Mariana? Eu acompanho a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência. Acho que eu no início até me impressionou essa questão geográfica, mas relendo com um pouco mais de calma a descrição feita, não encontrei esse elemento aí que dissociasse o local da comercialização, e na linha do que a gente decidiu em outros processos, eu acompanho também o voto divergente do conselheiro Paulo. Então, só fiquei triste de ver o dólar a 3,9 ali no alto. Foi só o que me entristeceu. Ficou com saudade. Ah, muito. Paulo, se faz o voto divergente? Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos Clécio, relator, e Gustavo, que dava o provimento. Gastamos nossa meia hora. Vocês querem continuar? Tá bom, né? Oi? Tá bom já, né? Não sobram muitos neurônios a essa hora, né? Precisa só colocar que o Gustavo votou pelas conclusões, né? Não, o Gustavo votou como relator. Não, então, pelas conclusões. Pelas conclusões. Tá, dá um provimento. E essa é uma prova difícil da fiscalização, assim, trazer ela assim. Não, é difícil, cara, mas assim, já que acabou mesmo. Não, espera aí, não acabou. Acabou não. Nós vamos suspender, então. Encerramos por hoje, todos estão passados. Por mim, Presidente, eu de fato. Eu gostaria, porque eu tenho aula daqui a pouco. Tô de cabeça já, cara. Vamos suspender, Paulo.